Alô, Baixada Santista, Sem Reação, chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje, excepcionalmente, eu estou na televisão há 20 anos, faço ao vivo há 20 anos, e hoje atrasamos o programa em 8 minutos. É a segunda vez que isso acontece. Todas as vezes que eu faço o programa ao vivo, a gente preza pela pontualidade e, infelizmente, hoje, por motivos de ordem pessoal, o programa começou atrasado. Mas os telespectadores serão brindados com a presença do advogado, do ilustre Vicente Cassione, e as pessoas me param na rua e dizem assim: Augusto, o melhor programa da semana, que não nos ouçam os outros convidados, o melhor programa da semana é quando o Cassione está no seu programa, porque as palavras sábias do Cassione, às vezes com poesia, às vezes com pétalas de rosas, às vezes com espinhos, mas palavras sempre pontuais. Boa tarde, Vicente Cassione. Boa tarde, Augusto. Muito obrigado pelas palavras com que você abriu o programa, enaltecendo aqui esta figura antiga da televisão santista, que sou eu. É verdade. Talvez eu seja o mais antigo hoje. E agradecer aos telespectadores que, mesmo não sendo antigos, gostam de mim. E isso não tem preço para quando a gente chega num determinado momento da vida, a gente sentir que a gente é reconhecido por alguma coisa que talvez nem tenha feito. E você está perdoado completamente pelo atraso, porque em 20 anos, atrasar uma vez, eu, em 20 anos, talvez tivesse chegado no horário uma vez. Está invertido o negócio. Um abraço a todos, com muito carinho. O Cassione, eu estava entrando aqui, hoje eu me atrasei, vim correndo, mas eu estava esperando o elevador e o pessoal da portaria, o rapaz virou e falou: sabe quem está aí? Aí a menina: quem? O doutor Cassione. Aí a menina: doutor Cassione está aí? Aí o cara: o doutor Cassione está aí. Aí, o Cassione é advogado, é deputado federal, o Cassione é uma pessoa importante, veio no programa do Augusto. Aí o rapaz: veio no programa do Augusto. Cassione. Acho que uma das poucas coisas que a gente leva quando vamos para outros patamares desta existência espiritual... É a única. Não é? É a única. É a única. É a referência que as pessoas têm do seu legado, do que você deixou de plantado, das sementes que você deixou nessa vida. Boa tarde, João Vilela, obrigado pela participação. Aliás, eu nem cumprimentei o João, porque fiquei envolvido pela emoção e peço desculpas. Imagina, um abraço, viu, João? É uma honra dividir a bancada com o doutor Vicente Cassione, que é uma referência para mim no curso de Direito, inclusive, na parte penal, sem dúvida nenhuma. Ele não sabe o quanto eu acompanhei os embates e todos os processos dele, eu fiz, inclusive, quando eu fui prestar o exame de ordem, eu fiz criminal. Então, a gente acaba tendo essa questão penal, é realmente uma referência, e politicamente também. Então, eu quero deixar externado que é uma honra realmente estar aqui dividindo a bancada com o doutor Vicente. Olha, a notícia de hoje, o João Santana é um excelente marqueteiro, mas ele deveria estar se especializando em adivinhação. Porque semana passada ele disse que gostaria de falar para o que eu tiver que falar, eu gostaria de falar para o Moro. E hoje, logo cedo, foi deflagrada uma ação da Polícia Federal, da Lava Jato, que envolve... Operação Acarajé. Operação Acarajé. Olha, os publicitários estão sob risco, porque o Duda Mendonça passou o que passou, não é verdade? Dureza para ele. O João Santana, e foi quem arquitetou a campanha do Lula à segunda reeleição.
E ele sabia que o dinheiro depositado em suas contas no exterior tinha origem ilegal, afirma a Polícia Federal. Cassione, antes da gente falar desse assunto, semana passada o Sérgio Moro respondeu às acusações de um grupo da Carta Aberta dos Advogados, intitulados os advogados lá, os notáveis, fizeram uma carta aberta em repúdio às ações da Lava Jato e principalmente ao posicionamento do Sérgio Moro. Ele retrucou, dizendo que acho que eles estão equivocados, não é? E aconteceu um episódio, não sei se perigoso, mas de certa maneira curioso, que na quarta-feira o Ministério Público, através de um pedido do Paulo Teixeira, cancelou a ida do Lula e da Marisa ao Concerino, que inclusive aqui tem raízes na Baixada, para explicar o triplex. O que está acontecendo? A pressão está vindo à tona, Cassione? Primeiro, que eu não concordo com a posição dos advogados nesse caso. Eu sempre quis juízes duros, juízes rigorosos, nos casos em que eu fui advogado de defesa. Mas juízes que fossem duros para todos e rigorosos com todos. Porque eu conheci alguns juízes que eram macios, dúcteis, moles de um lado e duros do outro. O Moro está sendo duro para todo mundo. Não vi até agora ele fazer nenhuma concessão e dar nenhum privilégio a ninguém. Sempre acho que quanto mais duro o juiz, mais mérito tem o advogado que consegue fazer uma boa defesa. É verdade. E quando você tem um juiz frouxo e um promotor frouxo, o mérito não é do advogado, o mérito é da incompetência ou da frouxidão do juiz e do promotor. Os advogados estão se queixando porque não estão conseguindo o que eles conseguiam antes no grito, ou com o nome, ou de maneiras escusas, infelizmente, alguns. Então eu estou contra completamente a posição desses advogados, estou contra a posição da OAB. Para dizer a verdade, não sei nem o nome do presidente nacional da OAB hoje, porque nós descemos tanto que elegemos como presidente nacional da OAB. Foi agora, recentemente. Foi. O famoso quem, isto é, um ilustre desconhecido, que eu não sei quem é, mas não é porque eu não sei quem é que ele não tem valor ou deixou de ter valor. É que ele tem se manifestado publicamente pela televisão. E um presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil tem que falar de cima para baixo com autoridade. Quando eu digo de cima para baixo, com a autoridade do seu cargo. Ele fala como se fosse um estagiário. Então, e o estagiário tem o seu mérito, mas como estagiário. Um dia vai ser um advogado. E pode até ser presidente da Ordem, mas começa como estagiário. Ele está como presidente da Ordem agindo como estagiário. Pulou etapas. Não é difícil acontecer isso hoje num país em que nós temos 600 mil advogados. É claro que virou um varejão que não tem tamanho. Mas, Cassione, nisso eu queria outro dia alguém me falou sobre isso, mas assim, nos Estados Unidos também tem muito advogado. Não, mas não chega nem aos pés da quantidade de advogados que tem aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a França inteira não deve ter mais do que 10 mil advogados. 10 mil? 10 mil. A França inteira. Quando eu me formei... O estado de São Paulo tem uma cacetada. Hoje, o estado de São Paulo deve ter em torno de quase 400 mil advogados. Tem muito advogado. Eu concordo com você. Quando eu me formei, a gente é inscrito por ordem. Sim. De inscrição veio o número. Eu era o número 18 mil. Isto é, na hora em que eu recebi minha carteira, havia 18 mil advogados. Hoje nós temos 600 mil advogados. Que você tire aí 2/3 daqueles que são advogados, porque o advogado não é só o que sabe a lei. O advogado é o que sabe a lei, o advogado é o que tem que ter ética, o advogado não é o que defende qualquer coisa que aparecer na frente.
O advogado tem que saber, antes de tudo, ser respeitado, não se humilhar. Eu me lembro uma vez que eu cheguei no fórum, já com o nome feito, bem avançado já, em profissão, em anos, e me informaram que naquele canto do corredor, onde havia uma vara, o juiz não estava atendendo advogados naquele dia. Eu pus a mão na porta, abri a maçaneta, entrei, porque eu tinha que despachar uma petição. O advogado me viu. Oi, boa tarde, doutor Cassione. O senhor deseja alguma coisa? Eu quero despachar a petição. Despachou a petição, saí. Do lado de fora, haviam 6 ou 7 advogados e advogadas jovens. Quando eu saí e estou me dirigindo ao elevador, escuto alguém atrás dizer: nada como a gente ser importante, medalhão. Eu virei, parei, voltei e disse: eu não entrei aí porque eu sou medalhão. Eu entrei aí porque eu tenho mão para abrir a maçaneta da porta, e fiz isso quando eu era formado há 1 ano. Conquistou respeito. A mesma mão que abriu essa porta hoje, há 1 ano, quando eu tinha 1 ano de profissão, eu fui abrir a porta, porque é um direito meu despachar com o juiz. Vocês ficam do lado de fora, nunca vão ser medalhões, porque vocês têm medo de abrir a porta do juiz para despachar uma petição. Então é isso que eu quero dizer. O advogado tem que ter muitos atributos. E liberal, profissional liberal, ele é livre para escolher quem ele defende. Quando eu defendi o coronel Biratã no caso do Carandiru, o Brasil inteiro estava contra. Porque a notícia, durante 10 anos, era de que aquilo era um massacre, de que ele era um bandido. Eu não tive nenhum receio de dizer: eu defendo. Em compensação, procure em qualquer fórum do Brasil, de Santos, de São Vicente, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, em qualquer lugar por onde eu advoguei, do Oiapoque ao Chuí, uma defesa que eu tenha feito de um latrocida, o sujeito que mata para roubar. Nunca defendi na vida. Por dinheiro nenhum. Então é um estuprador de criança. Procurem, achem um. Então, a gente tem que saber, o livre é livre para ser livre. E hoje, Cassione, se você fizer uma pesquisa, não estou concordando com a ação, porque a ação tem 1 milhão de versões. Eu nunca tive o cuidado, nem a preocupação, de ler o processo para saber a versão das pessoas que participaram. Eu ouvi o que o Biratã, por mais de uma vez, esteve no meu programa e falou. Mas hoje, nos dias de hoje, se você fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas, de forma maciça, hoje concordam com a ação do Carandiru. E o pior de tudo é que eu jamais concordaria com a ação do Carandiru se o Biratã tivesse dado ordem para entrar e para matar presos. Jamais houve um enfrentamento, o Biratã, claro. Todas as vezes, ele no ar, fora do ar, me detalhou com armadilhas que deixaram, enfim, houve um enfrentamento. E ele me dizia o seguinte: morreram 114? Não, oficialmente morreram 111 e no julgamento ficou estabelecido que 92 morreram no confronto com a polícia. Os outros já tinham, os presos já tinham se matado. Tinham sido eliminados, não é? 92, algo em torno de 100. Quantos saíram? 2.000. Isto é, a polícia salvou 2.000. Quem saiu, quem foi para o enfrentamento, quem socorreu os feridos? A polícia. As viaturas policiais. Todos os presos que foram depor no julgamento, eu perguntava: o senhor estava ferido? Estava. Quem socorreu o senhor? A polícia. O senhor foi na viatura da polícia para o hospital? Fui. Se era um massacre, se a intenção era matar, ninguém socorreria ninguém. Né? Mas então, isso nem a gente tem que falar. O que a gente tem que falar, na minha opinião, eu, no caso, eu, como advogado, eu tenho que dizer o seguinte: a Operação Lava Jato, tomara que nenhum advogado tenha êxito
nos seus reclames. Se os seus réus forem esses bandidos que estão sendo pintados por aí. Se não forem, tem que ir para a rua. Eu quero te perguntar da questão da Lava Jato, falar do Delcídio, mas antes, João, há uma preocupação de muitas pessoas dizendo que há uma preocupação de muitas pessoas ligando uma vida do Sérgio Moro, até da sua esposa, com ligações com grupos, inclusive foram resgatar a história do pai dele. Isso tem ocorrido, hoje nós temos as redes sociais, mas me parece que de forma até partidária as pessoas têm tentado desmoralizar o Sérgio Moro. Mas o cara é duro, viu? É muito duro, tanto é que são os melhores advogados do Brasil, os mais caros pelo menos, que são, imagina, quem está preso, que são pessoas de altíssimo... condição financeira. Condição financeira, sem dúvida nenhuma. E assusta, porque assim, as ações que chegam até o Supremo, ou que sobem realmente, eles não encontram guarida. Se tiver algum erro no meio do caminho, qualquer advogado, doutor Cassione, deve ter cansado de fazer, de recorrer. É um dever do advogado, realmente. Mas eu estava ouvindo agora do Coronel Biratã, foi um dos casos que foi emblemático, realmente. Eu nunca consegui entender essa posição de colocar contra a polícia. Porque se tivesse lá o presídio, todo mundo ali, e os policiais entrassem sem nada acontecendo e começassem a atirar, a gente consegue entender como execução. Não aconteceu isso. Houve uma revolta de presos matando presos, e a polícia não tem a menor... Imagina um soldado da polícia militar, a gente tem que se colocar na posição da pessoa que foi agir. Ele vai querer, não, eu vou ou não vou. Ele não teve essa opção. Ele é convocado, ele tem que ir. É obrigação dele ir. E o próprio coronel também. Ele não tinha opção, olha, está tendo rebelião, fui chamado, não vou. Eu não vou entrar aí. Se ele perde o cargo dele na mesma hora, ele é exonerado. Eu disse para ele, no dia do julgamento, eu disse para ele, se eu fosse o senhor Coronel Biratã, eu não teria entrado quando recebeu a ordem para entrar. Porque eles ficaram das 10 da manhã. Fleury era o secretário, o Quest era o Fleury era o governador. O secretário de Segurança Pública era o Pedrão, que é hoje procurador. E a ordem não foi só do Fleury e do secretário de Segurança. Havia ali 4 juízes, ali na porta do Carandiru. A ordem veio do governo, do secretário de Segurança e dos 4 juízes. E por quê? Porque eles tocaram fogo no presídio e iam morrer 2.000 presos que estavam amotinados. Por que iam morrer? Porque quando você toca fogo dentro de um edifício e não tem ninguém para onde ir, para sair, morre todo mundo asfixiado. Então os bombeiros tinham que entrar para apagar o fogo. E aí começou o confronto. E aí a tropa de choque teve que ir na frente. A retaguarda. Para abrir espaço. Não, abrir espaço. Tirar as barricadas e abrir espaço para os bombeiros. Botijões de gás, seringas contaminadas. Naquela época havia muita preocupação. Tábuas com pregos. Com sangue de HIV. Sim. 25%, 1/4 dos presos do pavilhão 9 eram aidéticos e fizeram esse negócio, apagaram todas as luzes, não é? Colocaram óleo nas escadarias e atocaiaram no 3º andar, que é onde morreram as pessoas, atocaiaram a polícia. O coronel não chegou nem a passar do térreo. Ele foi o botijão de gás? Explodiu um botijão, ele foi levado imediatamente para o hospital do Mandaqui, em Santana. Ele não estava na operação. Nem comandou a operação. Nem comandou a operação. Ô Cassione, o Delcídio, o Delcídio foi deputado federal, você chegou a ser deputado com ele? O Delcídio Amaral foi solto semana passada, correu um boato forte nas redes sociais, na mídia, de que ele teria feito um acordo de delação premiada e está, me parece que em prisão domiciliar, não é isso? Exatamente. Mas ele vai poder... Tem direito de retornar e assumir o mandato como senador. Mas os principais colunistas políticos alegam que ele, interlocutores já teriam dito que se ele
for cassado, metade do Senado vai junto. Eu acho até otimista esse número. Se ele for cassado, provavelmente só fica o faxineiro do Senado para varrer as bitucas de cigarro que ficarem por ali, porque, claro, eu estou exagerando, mas eu estou dizendo que não é só metade, não. Eu estive lá dentro e sei muito bem como é que a coisa funciona. Então, não é só metade então, do a Senado, possibilidade de não haver a cassação do Delcídio e o Senado da República manter um preso vai ser muito grande. Muito grande. Vai ser imagina só, você que as pessoas já não sabem muito bem para que serve o Senado. Alguns dizem que não serve para nada. São os mais bem remunerados, são aqueles que têm as maiores benesses e aí você tem um Senado com um cara cumprindo prisão domiciliar. Vai ser difícil, hein? Você já viu por que a oposição está falando tão pouco? Tão manso, e quando né? fala tão baixinho. Não podemos esquecer que o Delcídio passou pela oposição, né? Ele já foi oposição. O PT reage pouco, perto do que o PT sempre foi como reativo que é, e a oposição está falando baixinho. Porque o sujeito diz assim, hoje está do lado de lá do muro. Se passarem para o lado de cá do muro, olha, e começa sempre de um jeito despretensioso. Começa sempre o irmão falando, o motorista falando, o caseiro falando. Agora falou a Miriam Dutra, a jornalista. Sim. Sempre começa de um jeito que parece que não tem nada a ver. Estão se metendo na vida privada do ex-presidente. Começa assim, é o fio da meada. Aí você vai puxando, vai puxando, vai puxando. E as coisas vêm aparecendo. Se puxar, vem. Se puxar, vem. Eu estou dizendo aqui, absolutamente convicto do que eu estou dizendo. Se puxar, vem. Porque o time que jogou antes desse time... também não é fluxicheiro. Não era composto por querubins e por querafins. Serafins. Isso me parece, o que eu ouvi, que parece aquelas caixas de lenço de papel, que você puxa uma, vem várias, né? Exatamente. Você não consegue puxar uma. Kleenex. Vem vários. Você quer um lenço de papel, vem vários. Parece isso. E é exatamente essa questão. A gente é o sujo falando do mal lavado. Então, hoje, realmente, a oposição está extremamente mansa, porque sabe dos pecados que cometeram. Então, é difícil, aquela questão daquela música, né? Que se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. É mais ou menos essa questão. Claro que tem pessoas que estão ali e devem ter toda a sua qualificação. Mas são tantos escândalos. Uma vez eu escutei, agora há bem pouco tempo, que o brasileiro acredita muito em teoria da conspiração. E acredita porque realmente a teoria da conspiração é válida no Brasil. Mas é lógico. Porque nós sempre tem a conspiração por trás. E isso assusta em todos os níveis, municipal, estadual, federal. Aonde você olha, você vê podridão, vê lama. Não tem uma escapatória. Mas a teoria da conspiração, na verdade, como regra, ela não é teoria nenhuma, ela é prática. Sim. E é verdadeira. Até hoje eu não consegui entender como é que nos Estados Unidos da América do Norte, às 9 horas da manhã, sem uma nuvem no céu, levantam 4 aviões ocupados por terroristas, 2 vão numa torre, noutra torre, um cai na Pensilvânia e o outro explode em cima do Pentágono, que é o lugar mais protegido do mundo. Chega a entrar no Pentágono, né? Sim, e você não vê uma foto em que apareça um trem de pouso, um pedaço de asa no Pentágono, tá certo? Então, teoria da conspiração, o mesmo Bush que presidia os Estados Unidos naquela altura, é aquele que disse que estava atacando o Iraque por causa das armas químicas. E depois isso tudo foi desmentido. Então, eu não acredito em teoria de conspiração. Eu acredito na prática da conspiração, que às vezes a gente descobre que é verdade. E o Sérgio Moro, a impressão que eu tenho, isso é a impressão que o doutor Cassione, com a experiência que tem, pode concordar ou não, não sei, que ele está cercando
ele está seguindo aquela mesma teoria do Watergate, né, que eles foram cercando, os juízes foram cercando até chegar em quem era o mandante. E ele colocou outro dia, ele falou, se não me engano, essa questão, é só seguir o dinheiro. E ele vai chegar na pessoa principal. Ele já chegou. Não, então, mas Na cabeça dele já tem tudo. já tem, mas ele não está indo direto na pessoa, ele vai dar a volta ele não tá indo, toda. porque é um tiro que não pode errar, tem que ser um tiro exatamente. único. Então ele Exatamente. Perfeita a sua colocação, e aí vem a resposta que eu não dei à sua pergunta. Não pode ter pressa, não pode ser ejaculador precoce. Sim. Por isso que o Conserino deu um tiro na água. Porque quis sair na frente do outro para levar a glória de que estava levando o Lula às barras do tribunal. Isso Espera a hora certa. Isso o Moro, você colocou muito bem. O Conserino veja, um promotor jovem, atuante, mas que gosta de um holofote. Então, naquela de que, eu vou trazer o Lula, vou pegar o Lula pelo pé, ele acabou antecipando, porque se o Sérgio Moro quisesse, já teria subsídio suficiente para convocar o Lula, ou até para expedir qualquer... Mas, veja, será uma porrada. O Lula não pode levantar, ele tem que dar uma e o cara... Cai. Não é cair. Então, ele, de forma muito... Ele sabe, ele é experiente, ele sabe o que... Cada vez mais, eu já li interlocutores... nos bastidores, nesses colunistas que reproduzem o que os bastidores, o que os interlocutores falam, acho que o Lula já sabe. Lula não é burro. Lula é muito inteligente. Não. Burro sou eu. Burro somos nós. Mas ele é inteligentíssimo. Ele já sabe, tanto é que ele esteve aqui conversando com o Jacob Ittar, que foi matéria do jornal Tribuna, não teve a repercussão nacional que deveria, mas ele veio de São Bernardo e ficou uma tarde inteira com o Jacob Ittar aqui em São Vicente, sem dúvida nenhuma, para falar de assuntos importantes. E o Lula já vem dizendo há mais de meses que o Moro está fechando o cerco. Vai ter uma hora, não tem uma hora, vai ser a paulada vai ser uma só, Tem que ser uma só, que se tem que pegar ser de uma lado só. já não está servindo bem. O Moro está fazendo exatamente o que fizeram os juízes Borsalino e Falcone na Itália, quando desencadearam a operação Mãos Limpas. Mani Pulite, mãos limpas. Só que no caso da Mani Pulite, pegaram. Eu tive inclusive, por coincidência, eu não vou dizer privilégio, mas eu estava indo na penitenciária Regina Coeli, de Roma, para cuidar de um caso, e quando eu estou chegando, não pude entrar imediatamente na penitenciária, porque estavam 2 ou 3 ônibus lotados de gente descendo, todos muito bem arrumados, um algemado no outro, que eram os empresários e gente de peso da famosa Tangentopoli, que eram as propinas. Lá na Itália chama Tangentopoli. Né? Propina é gorjeta, né? Que nem em espanhol. Lá era o nome de Tangentopoli. Quem estava envolvido na Tangentopoli? Um amarrado no outro. Inclusive o presidente da Roma, do grande clube Roma, que era um empresário. E eles todos entrando em fila. Mas só que o que aconteceu? Uma parte dos investigados, que pertencia à máfia, e a máfia, a gente sabe o poder que sempre teve na Itália, hoje tem menos, muito menos, à custa deles, puseram uma bomba na rodovia A1, que liga o sul da Itália, aliás, liga a Itália de cima e embaixo, mas liga Roma até a ponta da bota lá na Calábria. Puseram uma bomba e quando o carro dele passou em cima, detonaram a bomba. Fez-se uma cratera na pista da rodovia de 15 metros por 6 de profundidade. Quer dizer, o carro dele desapareceu. Se integrou. Do juiz Falcone. Né? Então, o Moro, que se cuide, evidentemente, porque ele... Sem dúvida. O que o preserva hoje é o fato de que
se ele escorregar numa casca de banana sem querer, dentro da casa dele, Vão dizer que foi o... vão apontar, evidentemente, todos os suspeitos que estão aí presos e investigados. Mas o Moro está fazendo certinho. Por enquanto, ele está fazendo o que fizeram os juízes italianos no caso da Tangentopoli e da Mafra. Não é? Espero que não haja uma bomba, nem uma pedra no seu caminho. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan.
32288000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lubiana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Nesta segunda-feira, a presença do advogado Vicente Cassione, nosso comentarista João Vilela, também aqui gentilmente atendendo ao nosso pedido. É natural que todos esses acontecimentos cada vez mais deixem as pessoas preocupadas, porque semana passada já tivemos aqui 2 convidados, viu, João? Inclusive teve uma CAE na quarta-feira aqui, o presidente do Sintracomos está preocupadíssimo, que diz o seguinte: Augusto, as empresas, não só as que atendem o poder público, as que não atendem o poder público, não sabem para que caminho seguir. Nós já estamos indo para o mês de março e os empresários estão perdidos. Você que lida diariamente com fornecedores, com clientes, esse clima existe mesmo? Muito forte esse clima. Infelizmente, esse clima é muito forte. É que é a falta de planejamento. Existem empresários que têm dinheiro na mão, querem investir, sabem até no que querem investir, mas eles param, pensam e não fazem. Então essa falta de planejamento, não poder planejar, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não pode planejar daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, e isso assusta. Eu vou ter uma feira semana que vem, uma feira da minha área, e ninguém sabe o que fazer, se vai na feira. Feira de presentes, a Gift Fair, né? Precisa saber. É a Gift Fair. Então, com os principais fornecedores do Brasil e do exterior. E ninguém sabe, nos principais do mundo, essa feira é uma das principais feiras do mundo. E ninguém sabe o que fazer, se vai investir pesado, se não vai investir, se vai... Esse é o grande dilema. E aí, na dúvida, não faz. Na dúvida, não se faz. O empresário tem essa mentalidade de se resguardar, porque se ele faz e dá muito errado... Ele quebra. Ele quebra fácil. Então, isso sem contar os que já estão quebrados, que já vinham numa situação difícil há tempos atrás e começam a sentir essa questão toda. Eu noto assim, quem tem hoje um custo fixo mais baixo vai provavelmente conseguir sobreviver. Quem tem um custo fixo muito elevado vai ter maior dificuldade. Porque a gente sabe das dificuldades que o dólar aumentou, se o produto é nacional, a matéria-prima aumentou, os funcionários aumentaram, a energia elétrica não só aumentou como disparou, a água não só aumentou como disparou, então o custo desses empresários aumentou. E a margem dele está ficando cada vez mais estreita. Claro. Ele não pode aumentar o produto, muito pelo contrário, ele tem que reduzir o preço do produto. E aí você chega num ponto, se ele não tiver uma margem, um custo fixo alto, ele vai ficar negativo no final do mês. Não é só isso. Essa especulação do dólar que atrapalha demais, e o teu caso também é... A própria energia elétrica, que é uma coisa absurda, doutor Vicente e Augusto, é cotada em dólar. Ou seja, o dólar aumenta, porque Itaipu lá está com o Paraguai, se fizer o acordo lá, então você paga para o Paraguai em dólar, quer dizer, aumenta em dólar, um negócio que é nosso. Além disso, você tem o custo do combustível e da matéria-prima, dos plásticos em geral, que é engraçado, né? Quando aumenta o combustível lá fora, aqui aumenta porque aumentou. Mas quando abaixa, aqui aumenta porque abaixou. É uma coisa que não tem menor sentido. O combustível está num ponto absurdo. E aí a gente fala em combustível, mas todos os insumos das indústrias seguem o mesmo padrão. O plástico é petróleo. Claro. E tudo vai plástico praticamente. Sem contar o que é importado, que complica mais ainda. Então, assim, eu tenho um discurso otimista, eu quero ver o lado bom da coisa, mas assusta quando você passei agora, olha, eu passo quase sempre na Senador Feijó, eu passei essa semana lá, eu levei um susto, porque ela estava com as lojas fechadas, muitas lojas fechadas uma atrás da outra. Você começa a notar lugares que eram antes cheios, cada vez com mais lojas. Em São Paulo, eu passei em certas ruas de comércio, assusta. Mas não é uma, depois passa... a falta de comando, a falta de liderança, ações pontuais. Saiu agora esses dias que, por exemplo, uma medida simples, fácil de ser... Eu não vou dizer que vai ter impacto, não vai ter impacto nenhum no aspecto administrativo, mas
como moral poderia, seria a diminuição dos salários da Dilma e do seu vice, que ela tinha anunciado e que até agora não aconteceu. Não vai ser isso que vai resolver o nosso problema. Não vai resolver, mas isso é muito maior que isso. É uma relação mais própria. Mudaram o seu ministro da Fazenda, que também acabou aparecendo menos. Você viu que ele sumiu do mapa, né? O que acontece é que quando você tem que mudar o ministro da Fazenda, muda a primeira vez, põe outro. Muda a segunda vez, põe outro. Não é ele que vai resolver o problema, porque se fosse assim, era você tendo um time de futebol, você tirou o João e pôs o Pedro, tirou o Paulo e pôs o Joaquim. Agora, se você tem um time e tira o Messi, o Neymar e o Suárez, acabou. O Brasil hoje não tem time. Não tem time, é verdade. Não é que não tem o Messi, não tem time. Isto é, o governo se perdeu. E sozinho ninguém faz nada. Claro que não. Quando o governo se perde, quando o governo perde a credibilidade, quando as pessoas perdem a confiança no sistema e nos poderes, e quando você vê que os gastos fixos do governo, principalmente com a máquina, com a folha de pagamento e com a previdência, comem tudo e começa o contingenciamento. Você começa, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta no orçamento, tudo que você pode cortar e o que não pode. Chega um momento que todo mundo que tem que produzir no Brasil e que passa 5 meses do ano trabalhando para pagar imposto, o sujeito diz assim, espera um pouquinho, tem que mudar esses caras que estão aí. É isso mesmo. Não é por questão política, não é por questão partidária, não é para sair o PT e votar o PSDB, não é por isso. Tem que mudar porque a mudança pode fazer, e vou trazer o futebol de novo como exemplo, o que o Tite fez no Corinthians. Num determinado momento, você pegou um sujeito diferenciado, pegou jogadores que não eram brilhantes nos seus clubes e nem mesmo no Corinthians, ele conseguiu fazer um time e um time jogar. Por quê? Porque havia uma liderança, havia um comando, havia um planejamento e houve uma correspondência por parte dos comandados. O Brasil hoje, por patriotismo, eu sempre digo isso, se a Dilma Rousseff chegou ao extremo de pegar em armas para lutar pelo Brasil, a Dilma Rousseff hoje tinha que largar o governo para lutar pelo Brasil. Dá espaço, meu Deus do céu. Quando você vê que você perdeu o comando, que ninguém mais confia em você, que você virou alvo ou de injúria ou de chacota, e você não tem mais capacidade de fazer a máquina funcionar minimamente, você tem que sair fora. Dizer, pessoal, vamos sair. A responsabilidade agora vai ser de quem vai entrar. Todo mundo que está querendo que eu saia, que se vire para colocar no comando do Brasil quem possa comandar o Brasil melhor do que eu estou comandando. Porque de boa vontade, o inferno está cheio. Eu vou dizer a você, eu não acredito que ela, pessoalmente, e tudo indicou até agora o que eu vou dizer, que ela pessoalmente seja desonesta do ponto de vista de dinheiro. Não acredito. Senão já teriam pego. Sem dúvida. Mas não há dúvida. Estão indo nos outros porque já passaram por ela. Claro. Ela pode não dever nesse aspecto. Mas ela está comandando um país falido, Cassione, quebrado. Sabe onde é a falha dela? Sai. Você pode ver que a todo momento ela diz isso. Eu sou honesta, né? Mas o problema do líder, o líder tem que ser honesto, mas quem está no entorno do líder tem que ser honesto. Isso. Então, a Dilma hoje, ela peca, agora recentemente também começa a pipocar contra o Mercadante, começa a pipocar contra o José Eduardo Cardoso, começa a pipocar... Bom, ministros do PMDB, então, pelo amor de Deus, né? Nem o que é uma quadrilha formada... E olha, só para... Me espanta a tamanha cara de pau de alguns políticos
que ainda aceitam esses cargos quando são convidados. Que o cara deveria dizer, olha, não posso assumir, porque se levantar minha ficha, puta, vai te dar mais dor de cabeça que outra coisa. Os caras assumem. Mas é que daí o poder é mais importante do que o resto. O poder inibria. A gente sabe que o Roma explicou isso muito bem pra gente, Cícero explicou muito bem a questão do poder que inibria. Mas o que eu vejo, a Dilma já foi empresária. Ela teve uma loja de 1,99 em 1994, 95. Ela não conseguiu os cargos que ela mantinha no governo e teve uma loja. E foi um extremo desastre, porque ela é extremamente centralizadora. Além de tudo, além da arrogância, de achar que entende tudo, que é o grande problema também do empresário que acontece isso, ele acha que entende tudo. Então ele não delega o poder para cada um fazer o seu melhor trabalho. Ele quer fazer tudo. E ela, eu vejo, independente da questão de permitir o mal feito, permitir a roubalheira, colocar pessoas, fazer aquela questão de politicagem, ela tem uma grande falha que ela é sempre foi centralizadora. Ela acha que ela consegue resolver a parte elétrica, ela consegue resolver a parte hidráulica, ela consegue resolver tudo. Ela consegue fazer tudo. E ela não consegue fazer nada. Por melhor, vamos dar o crédito a ela, independente de qualquer outra coisa, dos fatos, ela está ali, é uma senhora, vamos respeitar a questão da senhora, que trabalhou já em muitos governos, quer dizer, não pode ser tão ingênua de não saber, participou do primeiro governo Lula como ministra, foi ser presidente, teve 4 anos de presidente, continua sendo presidente, não é tão ingênua, não tem como ser. Agora, que ela é centralizadora, que ela tem uma arrogância muito grande, faz parte da personalidade dela. Engraçado, é surpreendente você dizer isso, porque você nunca conviveu perto dela. Sim. Eu era deputado federal, vou contar aqui um fato que eu já contei várias vezes para amigos, para pessoas. E houve uma reunião de líderes no Ministério de Minas e Energia. E ela era a ministra de Minas e Energia. E estavam todos os líderes de todos os partidos, todos os partidos da base. E eu lá estou junto com todo mundo. Daí a pouco, ela com uma varinha na mão, de pé, com aquele ar severo, carrancudo, sisudo, daquelas professoras do primário antigamente que davam palmatória, né? Sem dúvida. Batiam. Ela começou a falar com todo mundo, como se todo mundo que estivesse ali fosse alunos dela. E eu nunca me esqueço, eu dou o nome de todos que estavam presentes, são testemunhas, né? dos que estavam ali naquele dia. Todos, Pedro Henry, Michel Temer, Borba, todo mundo. E todo mundo encolhidinho. Mauro disse, espera um pouquinho, ministra. Quem falou? Eu. Você me conhece, né? Ela talvez não te conhecesse. Até aquele momento. Espera um pouquinho, ministra. Em primeiro lugar, eu vou dizer uma coisa aqui. Todo mundo que está aqui sentado, se está se sujeitando ao seu jeito, né, brusco, autoritário, problema de cada um. Eu não me sujeito. A última vez que uma mulher brandiu uma varinha autoritariamente na minha frente foi Dona Jandira Castanho. Eu estava no 3º ano primário do Colégio Ateneu Progresso Brasileiro. Foi a última vez. Então, a senhora não vai tratar quem está aqui como se fosse aluno de pré-primário, de curso maternal, não vai. Comigo a senhora não vai fazer isso. Ficou um clima, todo mundo paralisou. Aí ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos dar um coffee break, vamos dar um break, para os ânimos esfriarem, gaguejando assim, do jeito que eu estou fazendo, que eu estou imitando. Daí a pouco ela me chama. Disse, o senhor está nervoso, o senhor está tenso, deputado Cassione? Eu digo, não estou nervoso, não estou tenso. A senhora, abrindo um sorriso e conversando com todo mundo aqui, a senhora vai convencer todo mundo do que a senhora está querendo em relação à energia elétrica, às usinas, à privatização das hidrelétricas. Agora, com varinha na mão, a senhora não vai fazer isso. Porque a senhora é
A senhora está enganada, a senhora não é mais guerrilheira. Essa conversa aconteceu. Ela me pediu desculpas, reiniciou a reunião, largou a varinha e ficou mansa. O que faltou, e falta muitas vezes... Foi dar continuidade nesse tratamento. São as pessoas que não têm autoridade moral. É verdade. Porque quando você enfrenta autoritários, você tem que ter autoridade moral. Não adianta você ter a autoridade da carteirada. É autoridade moral. Cala a boca. Comigo você não fala assim. Essa é a autoridade moral que você tem que ter. Agora, para você falar as coisas, para você fazer críticas, eu tenho dito a ministros do Supremo Tribunal Federal hoje, que são ministrinhos, que não deveriam estar ali nunca, porque não têm condição moral de estarem no Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso e não tenho medo nenhum de dizer. E não tenho medo que nenhum deles possa amanhã me processar. Não tenho medo de... Por que eu não tenho? Porque eu não devo nada a eles. Porque eles não têm onde me pegar. E porque eu sei que alguns deles não têm condição moral de estar ali. E eles sabem disso. E eles sabem. É pior. Você pega o Fux. Pega o Fux. Que pior é isso. Botou a filhota dele. E com... falou e foi pedir voto com o José Disseu. Claro. Não é? Então, não é o único que pôs a filha, né? Então, infelizmente, essa questão do Supremo precisa ser, não vai ser agora, não sei nem se é possível em alguma encarnação, mas infelizmente não dá para você ter um Supremo Tribunal Federal que não seja por mérito. A indicação, você pode até ter uma lista tríplice de notáveis, olha, esses caras aqui são bons, tiveram uma experiência, o senhor escolhe um dos três. Notável saber jurídico. Notável saber jurídico. O cara tem que ter passado por um tribunal. O cara tem que ter conhecimento. Mas só que o notável saber jurídico não é o suficiente. Você tem que ter uma notável condição moral. Você pega o Celso de Mello. Celso de Mello é um cara espetacular, mas começa espetacular, vive espetacularmente e termina a vida espetacularmente, no bom sentido, não do espetáculo, mas no sentido de ser um camarada que vale a pena. Ele foi promotor, começou a carreira dele aqui em Santos. Ah, é? Mocinho. Ah, é verdade, ele foi até homenageado. Claro, e é mais novo do que eu, porque ele nem 70 fez ainda. Então, eu sou amigo dele e sei da condição moral, do valor, do conhecimento. Tem a moça que teve aqui na Unimes, que, se eu não estiver enganado, é a Carmen Lúcia, que deu uma palestra. Também é uma pessoa extremamente... Que ela não usa o carro, não sei se é verdade. Me disseram que ela elimina o maior número possível de benesses que o ministro do Supremo tem. Não sei se é verdade, mas me disseram que ela é uma pessoa bastante íntegra. E as benesses são incríveis, porque você imagina um Supremo Tribunal Federal com 11 ministros, são 11 gabinetes. Cada um tem um elevador privativo que sai da garagem, onde tem o tapete vermelho. O carro para aqui, tem um tapete vermelho, o sujeito dá 5 passos, entra no elevador privativo e sai dentro do gabinete. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Vamos encerrar o programa de hoje. Essa é uma pérola. Eu estou te dizendo. Isso é uma... Vai ao Supremo Tribunal Federal e constate o que eu estou dizendo. Eu sei que é, porque já teve a oportunidade. Já estive lá, já sei como cada ministro, são 11 elevadores. Cada um tem um elevador que sai dentro do gabinete. Do próprio gabinete. Eles não têm contato com o mundo. Sem dúvida. Nenhum. João Vilela, obrigado pela participação. Obrigado a você, Augusto. Obrigado, doutor Vicente Cassione. É por isso que quando o doutor Vicente vem aqui, né, por essas e outras, que a gente fica só olhando. Na realidade, é uma experiência que tem. Que nem eu falei da Dilma, aí ele constatou por fato e contou a história daquilo. Isso é experiência, ninguém consegue ter maior, sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço estar aqui hoje. O conhecimento e a experiência são os grandes
os grandes tesouros Sem que nós dúvida podemos nenhuma. conquistar. Vicente Cassione, boa tarde, obrigado pela participação, até segunda-feira. Eu que estou honrado de poder ter estado aqui mais uma vez. Muito obrigado a vocês. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h15 da tarde, pontualmente, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau.